Por quê? Porque esse fim de semana tem passeio, vamos inaugurar o primeiro fim de semana com ela passeando, reformada. Mas antes de contar a história do nosso encontro de Trafix, vamos voltar um pouco no tempo, porque temos muito trabalho e apenas 5 dias para deixar pronto uma lista de coisas antes do passeio. Manta asfáltica no chão, filtro de isolamento, compensado naval no chão, isopor no quarto da Samantha e o que com certeza me deu mais trabalho, nossa cama deslizante. Então, já comenta aqui embaixo, vocês acham que deu tempo de fazer tudo? Então pessoal, bora começar a botar a manta asfáltica aqui na parte de trás, que é onde vai ser o porta-malas e nossa cama. Eu comprei 2 metros de manta asfáltica, ela tem 1 metro de largura por 2 metros. E então a gente vai cobrir o que der com ela e depois tem o feltro que a gente vai botar em toda a área por cima dela também. Pessoal, então aqui eu vou usar o maçarico para dar uma aquecida nessa manta, que essa tem algumas que é só tirar o plástico, ela já vem com um plástico para ser retirada. Essa não, essa tem que aquecer para te conseguir colar ela, senão ela fica solta. Ela tem um plástico difícil de tirar aqui, então bora aquecer um pouquinho ela. Aí está, pessoal, porta-mala prontinho com a manta asfáltica. Agora dali pra lá a gente vai botar esse feltro aqui em toda ela. Dali pra lá não, na verdade em toda ela, por cima da manta ali também, e aí depois mais aquela chapa lá atrás lá de compensado naval por cima de tudo. Agora, antes de mais nada, já estamos ali preparados com o feltro. A engenheira tá aí verificando a reforma. E aí, tá tudo certo? Tá. A gente vai tocar uma tinta aqui então. Tem um spray ali que eu já tinha, tava aí, vamos gastar ele. Deixar branquinho aqui essa parte que tá bem feio. Nossa, aqui está colado já. Ó, lá tem outra engenheira lá. Não, tem a nossa. Essa aqui é a engenheira, que ela é a fiscal. Isso aí. E eu sou o respondedor de perguntas. Isso aí. Tudo pintadinho, damos um banho de tinta aqui. Agora vamos esticar esse feltro pra gente começar a colocar madeira aqui. Como vocês podem ver, o feltro vai dar exatamente o tamanho que a gente precisa. Que coisa boa. Ele era para ser 1,60 m, se eu não me engano, e ele veio um pouquinho maior. Show de bola. Vai dar para tapar certinho sem precisar fazer muito recorte.
aí está. Feltro no lugar. Começando a dar uma carinha mais bonita já pra essa lataria toda. Sobrou aqui, acho que, cara, mais de 1 metro aqui, ó. Mais de 1 metro. Eu vou colocar nas caixas de roda e ver aí o que eu vou fazer com o resto. Não sei se eu espalho em algum ponto mais, mas acho que daí não vai ficar plano. E então, por enquanto é isso. Agora, bora pra madeira. Bom, pessoal, a minha tarefa hoje vai ser colar o isopor dos lados no quarto da Samantha. Vou fazer o meu melhor hoje, vamos ver como é que fica e vocês acompanham a gente aí. Nós temos aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Nós temos aqui um isopor, esse aqui que sobrou. Na verdade, nós tiramos esse isopor da outra trafique que nós tínhamos comprado. Gente, eu passo muito trabalho para subir aqui em cima, porque agora não temos a escada, daí tem que improvisar, né, de fazer uma escalada para subir aqui. E está um calor agora, não tem muito sol, está nublado o dia, mas está muito calor. E aqui dentro também está, então eu acho que o que eu vou fazer agora é muito necessário. Então vamos lá. Galera, daí eu consegui encaixar uma parte agora. Ó, vocês só olhem aí como que vai ficar. Daí eu vou botar um pedacinho ali no cantinho. Mas aqui o pedaço que eu peguei para reusar, reutilizar, ele vai servir muito bem. Eu vou usar PU para colar o isopor. Acredito que vai dar certo, o PU cola tudo, né? Então, vamos colar agora. Eu vou colar nessa parte aqui agora, ó. Bom, gente, eu consegui terminar uma parte. Como é um material reutilizado, né? Eu consegui botar umas partes inteiras. Eu estou botando pedaços, sabe, por partes, para conseguir encher todos os espaços. Mas está ficando bom, e o bom é que vai ser muito funcional, vai servir muito para nós. Bom, galera, dando continuidade no piso, no nosso chão bruto da van. Você pode ver que tá noite. É o único horário que a gente tem durante a semana para fazer alguma coisinha. A gente não pode deixar de fazer. Por quê? Porque esse fim de semana tem passeio. Vamos inaugurar o primeiro fim de semana com ela passeando, reformada. Tem alguém ali que tá trepadinha, trabalhando também. Bom, vocês já viram o que eu estou fazendo, né? Não preciso explicar agora de novo. Bom, aqui, pessoal, para fazer esse corte, na verdade, essa estrutura do banheiro que eu quis adiantar na reforma só tá me atrapalhando. Por quê? Vocês viram que quando eu fui fazer a caminha da Samantha ali, me atrapalhou, eu não consegui botar o compensado inteiro. Agora aqui, de novo, tão pouco vou conseguir colocar esse compensado naval inteiro aqui, porque elas já estão ali soldadas, parafusadas. Então eu vou fazer um recorte, vou recortar aqui a estrutura, esse quadrado, esse retângulo, na verdade, do banheiro, e aí depois eu faço todo o resto,
Por um lado vai ser bom para depois fazer, se tiver que fazer alguma manutenção, alguma coisa no banheiro, para furar a lata, para fazer toda a tubulação que a gente tem que fazer, vai ficar fácil, né? Eu só tiro essa parte ali, vai ficar separado do resto. Modelo com isopor já feito. Agora passar ele pro compensado naval, recortar e vamos ver se encaixa certinho aqui. E essa parte aqui está finalizada. Ficou, vou falar que ficou diferente, por não falar que ficou estranho, mas ficou, está terminada já. Agora essa parte aqui também, só falta esse lado aqui. Ah, estava esquecendo do teto, o teto também falta. Então esse é o desenho passado para o compensado naval. Esse é o compensado naval de 15 que a gente está usando, tá? O que vocês acham? Vai dar bom? Vai dar encaixar de primeira? Vamos ver. Vai dar. Vou encaixar de primeira. Como eu disse, nunca dá certo de primeira. Não encaixou. Temos que tirar um pedacinho lá nos cantinhos. Aqui parece que deu bom. Aqui parece que deu bom. O lá deu ruim. Aí está, com uma folguinha aqui na beirada, uns milímetros, folguinhas aqui, folguinha aqui, aqui encaixou certinho também com uma folga ali, aqui também folga, e aqui que ficou um pouquinho apertado ali e tal, mas acho que vai rolar, acho que deu bom. Então esse vai ser o único recorte que a gente vai ter aqui agora nesse compensado naval. O resto todo a gente vai tentar trazer inteiro de lá. Ele vai dar mais ou menos até que assim, eu acho. E aí aqui a gente não tem ainda. Compramos um só por enquanto. Porque a situação financeira tá como? Bem crítica. Você foi o dinheiro, gurizada. Bora lá medir pra gente ver até onde vai esse compensado naval. Então a gente tem esse lado aqui, que é o que a gente recortou. A gente tem 136 mais ou menos. Então aqui dentro a gente parte 136 daqui. 136, vamos ver, aqui exatamente nessa elevação aqui, ou seja, temos recortes da caixa de roda para fazer. Ai, não vai ser tão simples assim. Outro problema vai ser aqui também, a gente tem esse recorte, faz a curva do trilho da porta, e esse carinha aqui que eu botei uma garrafa quente pra gente não entortar ele.
que é a tubulação do gás do GNV que a gente retirou, mas não tirei os tubos ainda. Então tá aí. Eu vou furar, vou ter que furar o compensador naval, por quê? Porque a gente tá na dúvida ainda se deixa ele sem já, o que gera multa, acredito. Tem que analisar se a gente tá com ele no documento e andando sem ele. Mas a ideia era já não colocar mais. Vamos ver o que a gente vai fazer. Pessoal, para fazer o recorte da caixa de roda, eu peguei um pedaço de isopor, cortei ali no formato mais ou menos que vai ser a caixa de roda, até onde vai finalizar. E aí eu peguei essa distância aqui, como a chapa é inteira, né? De lá pra cá ela é inteira. Eu só fiz esse recorte. Então eu peguei essa distância do isopor aqui até ali e a gente transferiu ela lá pro compensado naval. Assim, ó. A distância daqui até o começo do isopor aqui, ó. Aí. E aí desenhei dos dois lados. Vamos ver se vai dar bom, mas acho que vai. Agora fazer o recortezinho. Esse recortezinho do começo aqui do trilho da porta. Aqui. Que vai ser o mais difícil. E eu tenho que fazer esse furo aqui também. Aí demorou, mas saiu o modelinho. Vamos ver se a gente vai conseguir passar ele pro compensado naval e fazer dar certo, né? Bom, finalmente terminei. Botei isopor ali no teto, aqui nos lados, nos laterais, aqui também. Daí eu deixei uns suportes aqui porque no teto estava descolando o PU. Então acho que amanhã vai ficar pronto, vai ficar bom. Meus dedos ficaram cheios de PU, de cola, mas tá tudo certo. Agora tomar um banho, fazer uma janta e descansar um pouco, que por hoje já chega. E aí, o que achou do trabalho? Vamos analisar depois, mas parece que tá bom. Ah, esse cara é muito exigente, vocês têm que ver, viu? Tem que ver se a hora que tu baixar agora não vai cair essas madeiras. Não, de repente vai apertar mais, né? Porque eu estou abaixando. Ah, é, verdade. Sim, é isso. Mas vai ajudar bastante, com certeza. Sim, agora não ficou tão bonito, né? Mas... Não, mas não é pra ficar bonito agora. Ficou bem funcional, né?
Primeira tentativa, como de praxe, não deu. Temos que tirar uns cantinhos. Lá eu acabei tirando demais, lá também um pouquinho demais, mas nada que vá fazer muita falta. Aqui ficou em cima da outra um pouquinho e aqui ficou apertado, mas aqui no canto deu bom. Aí tá o do gás, o problema todo é tirar de volta agora. Eita, tem que tirar, cortar e colocar de volta. Deu certo! Ó, gente, que tava pesada. Meu Deus. E essa é a de 15, né? Muita gente coloca a de 18 e aí é mais pesada ainda. Como vocês podem ver aqui atrás, ó, ela veio até o meio da caixa de roda e aí a gente precisa de mais uma chapa pelo menos para acabar. E pessoal, desculpa o vídeo bagunçado, vídeo de noite, mas é o horário que a gente tem, a gente trabalha o dia todo e é cansativo chegar em casa e ter que fazer, não, né? A gente faz porque a gente quer e a gente gosta de fazer. A gente está se empenhando muito para ver a nossa casa, então é o que tem. Mas com certeza vocês devem estar notando a gente cansados e estamos realmente, mas é um cansaço bom. É bom demais ver as coisas se criando assim. Então colocado, dê uma olhada agora como é que ficou por aqui. Olha que beleza, se criando. Tu também, mas não é disso que eu tô falando. Tô falando do piso. E aqui a próxima etapa da nossa dorzinha de cabeça, e essa sim eu vou apanhar um pouquinho, vai ser fazer a cama aqui, ó. A nossa cama vai começar, deixa eu pensar agora um pouquinho, aqui a parte fixa, ó. Sim. A parte fixa vai começar aqui, no final da caixa de roda, até aqui. E eu acredito que vai ser nessa altura mais ou menos aqui assim. E então eu vou ter que fazer, vou soldar a parte fixa aqui, fazer a parte fixa já com o porta-mala pronto. E fazer a parte móvel de correr para lá. Por que a gente vai deixar tão alto? Primeiro, para o porta-mala ficar grande, para a gente ter uma altura boa aqui de porta-mala. E segundo, para essa cama correr por cima dos móveis que a gente vai ter ali, que aqui vai ser pia, frigobar e fogão. Não vai chegar no fogão, porque não vai chegar. O frigobar, a cama vai até aqui, ó. Até a mão da Ana ali. Então vai daqui até lá. E essa largura toda. Vai ser uma cama king. Coisa boa. Nossa. Mas essa é a próxima etapa. Bora! Fala pessoal, começando mais um dia, começando mais uma noite de trabalho, porque aqui em casa são noites de trabalho. Dando continuidade então às reformas, com esse céu bonito aqui atrás. Tá muito lindo. E aqui a gente tem, não sei se dá pra enxergar. Está bem no costado aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Coisa linda que tá a lua aqui. Olha lá. Com essa câmera acredito que não vai dar pra mostrar o tamanho que tá, mas tá linda demais. Vou botar uma foto aí que eu tirei agora. Então, dando continuidade aqui, a gente vai deixar 90 centímetros de porta-mala. É isso. Aqui assim.
Vai vir até aqui, então. E mais ou menos 85 de altura aqui. Um pouquinho mais, Um pouquinho mais, aham. Um pouquinho mais. Pessoal, tô tirando a medida aqui da altura da cama. E um detalhe que a gente tem que cuidar. Uhum. São vários detalhes que a gente tem que cuidar, que depois, na hora de fazer, sempre dá uma coisinha errada porque a gente não pensou lá na frente, né? E com certeza isso vai acontecer em algum momento. Sim. Mas uma coisa que a gente tem que cuidar aqui, como essa cama vai ser de correr pra lá, exatamente assim, a gente tem que cuidar a altura dos móveis que vão ficar Na cozinha. isso ali e do outro lado também, para que a cama corra em cima. Então aqui eu tô medindo 90 mais ou menos, 90 mais ou menos não, 90 aqui, ó. Uhum. Então a gente tem que ter certeza que nenhum móvel vai ficar acima de 90. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá medir o frigobar e o fogão, são mais ou menos da mesma altura. Uhum. E a pia a gente consegue regular depois porque a gente vai fazer o móvel dela. Bora lá medir o frigobar então. Quanto que deu? Ele tem 86,5. 86,5. Só que se a gente fizer um móvelzinho pra botar em cima dele, por exemplo, vamos botar 88. 86,5, ainda sobra 3,5 centímetros para trabalhar com um móvel. Solda foi feita. Ficou boa, amor? Parece que sim. Agora vai. Gurizada, não é fácil. Não é fácil fazer um motorhome. Mas vai dar certo. Ó, a solda ficou assim. Ainda tu vai dar uma reforçada, né? Sim. Na verdade agora eu tô só. É só pra deixar ele no lugar, todos os lados, e aí depois eu vou colocar por baixo o reforço também. Isso. Então vai ficar bom, apesar de eu não ser um profissional na solda. E acho que a imagem tá muito escura aí, pelo que eu tô vendo. Não, tá bom? Bom, e assim como está ficando a estrutura principal da cama. Tá faltando muita coisa ainda? Não, vai. Tá faltando energia. Gente, temos mais de uma semana de estar dormindo pouco. Tô cansado. Mas tá faltando, eu já cortei uma barra pra cá, vou botar mais 2 barras aqui. Isso. Uma aqui no meio, sustentando esse cara aqui. E 2 aqui, uma de cada lado, igual essa madeirinha aqui. Pessoal,
então assim ficou por enquanto nossa estrutura. Soldei aqui, tá tudo soldado nos cantos. Esse lado ali ficou perfeito, não cede nada, nada. Agora esse lado cede um pouquinho. É claro que a gente nunca vai concentrar todo o peso aqui, mas eu não gostei. Só que a ideia primeira era botar aqui uma estrutura aqui que ia ficar perfeito, mas vai atrapalhar muito no porta-mala. Então eu não sei realmente. Deem dicas aí, deixem nos comentários aí como vocês fariam. Fala galera, começando mais uma noite de trabalho, hoje quinta-feira já. Essa semana tá sendo puxado, a gente tem encontro das Trafix do Rio Grande do Sul esse fim de semana, em Riozinho. E a gente tá se preparando o melhor possível, a gente quer ter pelo menos a nossa cama da Samantha lá isolada. E eu tenho um carregadorzinho de bateria que eu ainda quero fazer uma parte elétrica aqui, pelo menos para ficar o frigobar ligado, frigobar 12 volts que eu já transformei. Vocês vão ver isso aí também. Logo no canal. O que eu tô fazendo? Faltou Metalon, ferro. metalon, Que. faltou metalon, e a gente tinha esses aqui muito enferrujado, tava tudo assim, ó. E aí eu passei uma lixa aí pra gente usar esse aqui. Agora eu vou dar uma pintada nele. Pelo menos esse aqui eu vou deixar aqui, ó. Vou cortar do tamanho para deixar de escora para esse lado, como vocês viram que ficou cedendo aqui. E aí vamos para a parte da madeira, que vai dar trabalho também, e vamos quebrar a cabeça para tentar deixar essa cama funcional para esse fim de semana. Bora lá então. Pessoal, voltamos ao mesmo problema de sempre, que a Trafic ela é assim. Cada vez que a gente vai fazer um móvel ou alguma coisa, ela é inclinada, que a gente tenta botar inteira, a parte de cima é mais fechada, é mais curta, então é bem complicado. Vamos para a segunda tentativa, vamos recortar mais um pouco e ver se a gente consegue encaixar essa parte inteira. Aí está a parte fixa da cama, com a primeira parte pronta. Ficou bom. Agora a gente faz a parte que é mais difícil, na minha opinião, que é fazer as madeirinhas encaixadas para correr para cá. Vamos ver como é que a gente vai fazer. Analisando ainda quais madeiras usar. Vamos ver. Eu tô querendo botar o parafuso com a cabeça pra baixo. De tanto que está já cansado. Muito cansado. Mas rendeu a noite, né? Faltou. Dá aqui uns 5. Faltou madeira pra gente fazer ainda. Faltou cortar, na verdade. Sim. E aí a gente não vai cortar essa hora porque já é quase meia-noite. E os vizinhos vão matar nós.
Mas a ideia da cama totalmente reciclada. Gente, é muito bom. Eu me sinto muito bem, na verdade, de fazer assim com material reciclado. A gente reciclou painel, cama velha. A gente tá fazendo de tudo um pouco. E aí, ó, vai ficar mais ou menos assim. A gente fez até aqui, a gente fixou. Essa vai ser a parte. Essa vai ser a parte que vai correr. Então é isso, né, dona? É O que, isso que tu aí. achou da cama reciclável? Eu gostei. Reciclada. Gostei do resultado, porque ainda assim, sendo material velho, ficou bom. Ficou bom, bom demais. O custo dessa cama vai sair por R$57, que foi só o metalon que eu comprei. O resto todo já tinha. O naval nós já tinha da outra. E o resto todo das madeiras foi ganhado, um painel que a gente ganhou de TV. Esse branco aqui, ó. Esse branco é um painel de TV. Esse aqui são restos de uma cama, só que as madeirinhas já são arredondadas certinho. E a gente foi fazendo aí. E aqui, ó. Essa vai ser a nossa estrutura, segura aqui que eu vou mostrar. Essa vai ser a estrutura que vai ficar aqui assim, ó. E reciclado também tinha que ser, né? Que vai trazer, né? Fica muito linda essa madeira aí. Vai trazer vai ficar mais altinho assim. Que vai ser que vai trazer a parte móvel. Bom, vamos pro 5º dia já da saga da construção da cama. Tá ficando difícil a construção dessa cama, mas vai ser para terminar hoje. Hoje é o último dia e já falta pouca coisa também. Finalmente a cama ficou pronta. Tá aqui, pessoal. Não ficou do jeito que eu queria a cama, mas vai funcionar por um tempo. A gente achou que ficou muito pesada e ela podia ser um pouquinho mais comprida. Então, aqui é a parte fixa. Ficou com, deixa eu medir aqui para vocês. Do lado do finalzinho, até aqui, ficou com 99, não, desculpa, tem um encostado. Agora sim, ficou com 94 final e 91 ali, úteis. Então quando a gente puxa, ó, a gente puxa ela, Tu fez uma estrutura, né? aqui eu fiz uma travinha, 2 bases, uma de cada lado, para travar ela lá. Como a gente ainda não tem as paredes, né? Depois a gente vai ter que acabar modificando isso, porque o apoio dela tem que ser em toda a lateral aqui, né? Pra ficar mais forte por baixo. Mas isso só depois que a gente fizer toda a forração das paredes dela. E a gente vai acabar trocando essas madeiras, esse MDF. Com certeza, sim. Essa parte aqui ficou muito pesada. Eu acho que usando toda ela de pinos ia ficar muito melhor. Aqui como é que eu fiz? Olha, eu fiz um T na parte fixa e um T aqui na parte móvel. Então lá encaixa um T no outro.
E eu até achei que ela ia ficar muito frouxa, muito ruim de encaixar e tal, mas não, ela ficou tranquila até aqui de encaixar. Que eu acho que pode ser mais leve, muito mais leve. E essa madeira aqui que a gente está usando, ó, ela parece pesada, essa aqui, ó. Mostra aí, Ela parece pesada, mas não é, ela é bem levezinha. E o que pesou foi realmente os MDFs. Amor, agora eu não posso, hija. Já vou. E outra coisa que a gente vai fazer é aumentar um pouquinho ela. Ela ficou total. Deu. Aqui, peraí. De lá até aqui, encaixadinho. 1,73 exatamente. E eu tenho 1,73. Então, vamos ver como é que vai ser dormir nela, mas aqui a gente até conseguiria puxar ela um pouquinho mais, mas eu achei que vai ficar muito curtinho o ponto de apoio. Então, quando a gente modificar essas madeiras, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar elas mais compridas aqui, ó, um pouquinho, ó. Que a gente ganha aqui 7 centímetros, já são 1,80. Só deixar elas mais compridas ali. Mas é isso então, agora vamos cortar o colchão e vamos ver como é que vai ficar com os colchões aí. Bora ver então como ficou essa cama agora. Experimentar os colchões. Aí, fechadinho. Esse aqui pra cá. Esse aqui lá. Muito bom. Uma mega cama. Nossa, ficou mais larga que a nossa, né, amor? Aqui em casa. Aqui eu fiz um suportezinho. Um parafuso aqui, ó. Nossa, que confortável. Que inveja. Posso dormir na diagonal. Olha. Nossa, incluidinho de lado aqui. Verdade. E aqui, assim. Não ficou ruim o tamanho pra ti? Não ficou mal. Claro que não, acho que tá bom. É, eu também tô achando que tá bom. Porque olha só, a gente nunca dorme esticadão também, né? E aí, pessoal, sentado na cama também ficou numa altura bacana, ó. Confortável, aqui, né? Ficou confortável, porque aqui, ó, se eu sentar com a coluna exatamente retinha, que deveria ser, coisa que a gente não faz, Que não acontece. eu ainda não alcanço lá, ó. É verdade. Acho que eu já vou dormir essa noite aqui. Lá, galera, que semana. Hoje, sexta-feira, já é o que? 11 e pouco da noite. Sim. E a gente tem que terminar de editar o vídeo. Eu tenho que terminar de editar o vídeo ainda, que vai sair amanhã. Ai, deixa eu subir primeiro aqui, pra tu filmar de frente. Olha, me atirando na cama. Tem que terminar de editar o vídeo, que vai sair amanhã. E a gente tá ajeitando as coisas para ir pro encontro da Trafic amanhã, das Trafics do Rio Grande do Sul. Amanhã de manhã. E olha como é que tá a casa aí. Uma Tá uma bagunça. Ah, temos que botar a cama da Samantha ainda. Mas essa cama aqui, olha, nos ferrou, porque foram 3 noites. Sim, bah. 3 noites que eu cheguei, tipo, 7 horas da noite e toquei até meia-noite, 1h. Eu tô mortinho. E acordando cedo pra caramba pra editar o vídeo, que eu tô terminando já, faltam uns detalhezinhos. Então, gurizada, acho que esse vídeo
vai ficando por aqui. E Até vemos mais. vocês no passeio. Isso aí, bora. Cruzado, tomamos um susto agora. E aí, nos arrancou o para-choque. Ai, vambora, vamos sair daqui.